Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Gente e Gestão Fala Comigo! Vem com a gente aqui no MEON e vem saber um pouco mais sobre como está o mercado de trabalho, mas de um modo geral, não naquela estrutura fechada, totalmente direcionada só para RH, mas como o RH está impactando na vida das pessoas de modo geral, né? E hoje eu vou trazer um convidado mega especial, super querido, além de querido, extremamente competente, que é o arquiteto Rodrigo Sintra. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E vamos falar um pouco aí de como está esse mercado aqui no Vale do Paraíba, né, que tem evoluído tanto. No nosso bate-papo aí, nos bastidores, você estava falando que existe um marco aí dessa construção civil aqui na região, que foi o antes e o pós-pandemia. Então conta pra gente aí como você enxerga isso. Exatamente. Primeiramente, obrigado, Fabi. Obrigado pelo convite. Realmente, a arquitetura, na minha concepção, foi um divisor de águas a pandemia. A pandemia, as pessoas começaram a vivenciar mais o tempo dentro de casa, né? Uhum. Então, isso fez com que surgissem novas necessidades, né? As pessoas começaram a olhar para dentro das suas casas com um olhar diferente. Sim, né? sim. Não só a casa que eu vou para dormir e acabou, não. Pelo contrário, elas queriam um espaço mais harmonioso, que tivessem atendendo outras necessidades que aconteceram exatamente nesse período. E a gente viu uma mudança muito grande. Desde as pessoas que mudaram de um apartamento para uma casa, até para as pessoas que adaptaram o seu apartamento, a sua casa, às suas novas necessidades. Claro. Né? Criando ambientes mais harmoniosos, mais agradáveis, né? Para o convívio familiar, para o convívio com os amigos. Então isso foi muito interessante. E essa tendência continuou, logicamente que o momento econômico tiveram algumas variações, e hoje a gente vê um mercado extremamente acelerado. Né? Você vê a construção civil hoje, inúmeros novos lançamentos acontecendo na nossa cidade. Sim, né? sim. Os condomínios horizontais também, com muita construção acontecendo. Então a gente vê que é um mercado que está muito aquecido. Então para nós arquitetos tem Que muito delícia, trabalho, né? tem muito trabalho. E que delícia, né? Botar essa criatividade toda pra fora, né? Exatamente. Assim, já existem pesquisas, né? Isso é mais que comprovado. A gente vê bastante essa tendência. E você, como arquiteto especializado principalmente na área corporativa, você sabe disso, né? Trabalhar em ambientes bonitos faz a diferença, né? Não só funcionais, né? Porque você se sente bem em lugares bonitos, né? Isso faz com que você produza melhor, né? Aquela energia, né? Tudo muda, né? E como isso impacta, né? Quando você pensa num projeto especificamente, assim. E pensando aqui na região do Vale do Paraíba, eu sei que você já foi autor aí de grandes projetos, de grandes empresas como a Bol, por exemplo, né? Você fez um trabalho brilhante que eu conheço pessoalmente. Conta pra mim como você, na hora de fazer um projeto, de pensar um projeto, como é que você vai colocando isso, né? Como é que isso vai sendo construído? Bom, lógico que primeiramente a gente tem que entender as necessidades do nosso cliente. Claro. Seja ele um cliente para uma residência, como uma grande empresa, como a Bol, por exemplo, para um escritório corporativo. Então, primeiro você tem que entender quais são as necessidades. E daí você entra no nosso trabalho. Entra essa sensibilidade de criar um espaço harmonioso, que seja um espaço que vá trazer um bem-estar para aquele que ou mora, por exemplo, uma residência, ou aumente a produtividade, por exemplo, no escritório corporativo. Sim. A pessoa que está num ambiente bonito, agradável, né, com uma iluminação correta, com cores, com uma ergonometria perfeita, com certeza ela vai ter qualidade no seu trabalho, ela vai produzir mais. A mesma coisa em casa, né? Você tem um ambiente iluminado, com claridade, atendendo às suas necessidades, né? Bonito, vai te deixar mais feliz. Né? É gostoso você acordar num lugar onde tem aquela iluminação gostosa, né? Você tem a luz do dia, aquilo lá te traz felicidade, aquilo te traz emoções. Desde as cores que são utilizadas em cada elemento que você coloca naquele projeto. Isso traz sensações positivas. Olha que interessante, isso, né? Você puxando isso, né? Hoje está muito em voga a psicologia positiva, né? Então a gente vê vários cursos de pós-graduação, universidades renomadas, assim, né? Como a PUC, por exemplo,
com cursos de especialização em psicologia positiva, né? E aí você trazendo, né, e eu pensando aqui no meu ambiente de trabalho, no meu espaço de trabalho, né, como a gente não tem, enquanto leigo, né, no assunto, essa percepção fina, né? Porque é uma percepção fina. Eu só sei que eu gosto ou que eu não gosto, que é funcional ou que não é funcional, mas quanto tem por trás disso, né, para que um projeto seja bem feito, seja bem estruturado, né? E você tem percebido, né, com todo esse movimento do mercado, né, com tudo isso que está sendo revisitado, você tem percebido essa preocupação maior das empresas, maior das pessoas para construir esses espaços dentro das próprias casas? Você acha que está tendo mais consciência sobre isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é uma tendência já há alguns anos. Uhum. E nós, como profissionais, logicamente, mesmo essa tendência acontecendo agora, a gente já utilizava essas técnicas, porque elas são necessárias. Sim. Né? Às vezes um projeto mal executado, por exemplo, você estraga o sonho de uma família. Né? Um projeto mal executado, você pode trazer um prejuízo para uma empresa. Né? Então, você tem que analisar todos os aspectos, mas esse é uma vertente hoje que a gente trabalha com muito carinho, a gente busca conhecimento. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, sim, que nos dá aí uma gama de informações, as quais há alguns anos nós não tínhamos com tanta facilidade. Então isso nos auxilia a equacionar as dificuldades do projeto, porque cada projeto é um projeto único, ele tem a sua identidade, né, e as suas necessidades. Então nós temos que aí sim trilhando o melhor caminho para atender cada uma dessas demandas, dessas expectativas que são necessárias. E que são muito específicas, né? Muito específicas, muito específicas. Eu falo muito, né, nas minhas palestras, né, treinamentos, enfim, o CNPJ ele pode até pagar a conta, né? Mas é sempre entre CPF e CPF, né? Exatamente. A gente está sempre falando de pessoa física o tempo todo, né? Por isso que por que eu te chamei, né? Tipo, nada a ver, RH, arquiteto, né? Na verdade tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? E a gente está falando de ambiente de trabalho e da qualidade desse ambiente, né? O quanto você tem um arquiteto que realmente se preocupe com isso, que realmente cuide, especialmente com esse olhar tão clínico, tão cirúrgico, tão atento às pessoas, o quanto isso muda a minha produtividade, a minha qualidade, não só de produtividade, de quantificação, mas de qualificação, o quanto eu estou feliz naquele ambiente, o quanto eu quero estar naquele ambiente, né? E com essa migração aí, né, do home office, né, a gente tem mais home office, agora já tem uma ideia aí de que vai acabar o home office e vai todo mundo voltar para as empresas e aí a gente vai ter que reestruturar de novo, porque muitas empresas entregaram seus espaços, né, outras gostam do híbrido, enfim, a gente tem uma confusão ainda no mercado de trabalho sobre o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, né, Sintra, assim, o espaço tem que ser agradável. Tem, total. Isso é inquestionável. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pegar como exemplo um restaurante. A gente vai fazer um projeto de um restaurante. Você vai fazer um ambiente onde vão estar os clientes, um ambiente agradável. Claro. O mais agradável possível. Para que esse cliente tenha uma sensação, né, que essa é a busca, né, uma sensação visual de tudo. E logicamente que daí o produto final também tem que acompanhar a mesma qualidade. Mas para esse produto final ter a mesma qualidade, como é que vai estar lá o ambiente onde vão estar todos os colaboradores que fazem isso se tornar realidade? Isso dá certo, né? Para que aquilo aconteça com qualidade, você também, como arquiteto, tem que se preocupar com o staff, quem está por trás. Quem vai entregar? Exatamente. Então a gente tem que pensar sempre nas duas pontas e equacionar. Então a preocupação com todos. É o que você falou, CPF, CPF. É o cliente, por exemplo, nesse caso, numa ponta, e é o colaborador que está na outra ponta. É a preocupação de ter um ambiente de trabalho também, aonde ele está, com a iluminação adequada, com um espaço adequado para ele se movimentar e efetuar suas atividades, para que o resultado final seja positivo, ou seja, uma via de mão dupla. Sempre, então a arquitetura ela entra nisso. Quando a gente pega um desafio, às vezes, um exemplo, como um restaurante te diz, a gente tem que se preocupar com tudo. Nem sempre isso acontece. A gente já viu isso acontecer em alguns clientes. Você viu um restaurante, por exemplo, lindo,
mas você via que uma parte dele estava totalmente deficitária, totalmente falha. Não pode, tem que ser harmonioso. E a arquitetura, por isso que o arquiteto ele tem poder na mão de mudar, de criar, de criar uma realidade totalmente diferente, né? E isso, por isso a gente tem que ter muita responsabilidade para que isso aconteça de maneira harmoniosa. Não, e é espetacular ver o teu olho brilhando falando disso, né? Assim, o quanto você gosta, né? O quanto realmente você se empodera disso, mas de uma forma positiva, né? De entender que você realmente pode melhorar a vida das pessoas, né? Você trouxe um ponto, né? Assim, eu trabalhei alguns anos, né, em companhia aérea. Sim. E teve uma época que a gente mudou de espaço e teve que mudar o espaço, enfim, e colocaram a gente num puxadinho. Sabe aquele puxadinho? Sim. Mas Sintra era tão sujo, era tão desorganizado, e você percebia as pessoas muito estressadas naquele ambiente. Né? Você se sente desvalorizado. Desvalorizado. E aí, por que a gente foi pro puxadinho? Tem uma explicação, né, claro. A gente foi pro puxadinho porque estava tendo uma obra, uma construção de um novo espaço que as pessoas iriam para lá. E aí a gente ficou naquele espaço ali uns 6 meses, né? Bem ruim, e depois nós fomos pro espaço novo. Quando a gente chegou no espaço novo, parecia que tinha mudado a equipe. Sabe assim, trocou a equipe, deu um choque de realidade daquele povo, sei lá. Mas tudo fluía, sabe? Você não tinha os mesmos problemas, claro que problema tinha, porque isso não muda, mas assim, era diferente, né? A energia do ambiente, a forma como as pessoas conduziam, né? A saúde do colaborador mudou, né? Saúde mental. A saúde mental, Exatamente. que naquela época, assim, tem muito tempo não, mas naquela época não era tão falado como hoje. Que hoje a gente já tem a NR1, né, que trata da saúde mental, enfim, que é um tema mega discutido. Mas assim, o quanto isso impacta na vida da gente, né? É impressionante, né? E como é bacana, né, conhecer profissionais como você, que tem essa preocupação, não só de entregar o projeto bonito, né, mas funcional também, né? Exatamente. A palavra, você falou, você usou a palavra correta. Funcional. Projeto por projeto, qualquer um. Agora ele tem que ser funcional, ele tem que atender o porquê. Esse é o X. O porquê, né? O porquê. O porquê. Simon Sinek fala muito disso, não sei se você já leu. Comece pelo porquê do Sinek, né? E ele fala que toda empresa que começa pelo porquê dela tem mais sucesso. Exatamente. Né? Porque o que, né? O que você entrega, um projeto todo arquiteto vai entregar. Exatamente. Né? Como ele vai fazer num sistema XYZ, Isso. mas por que ele faz? Né? Porque o projeto técnico ele é só um projeto técnico. Exatamente. É só um papel. A tua alma tem que estar impressa Exato. ali, né? Não, em tudo que você faz. A arquitetura tem que ter amor, como qualquer outra profissão. Sim, sim. A arquitetura entrou na minha vida depois de alguns anos. Nossa, eu ia te perguntar isso. Exato. Ela demorou para entrar na minha vida, mas era um amor que eu tinha antigo. Olha só. E de repente ela se tornou o carro-chefe da minha vida. Mas por que ela se tornou? Porque eu encarei ela com amor. Que bacana. Isso que foi o legal de tudo, sabe? Que bacana. É muito especial conversar com profissionais como você, que eu já conheço da tua competência, já conheço teus projetos, você realmente é incrível. Você não é mais um arquiteto, você é o arquiteto, né? Você é um cara diferenciado, faz diferença na cidade, faz diferença nos seus projetos. E assim, é uma alegria muito grande te receber nesse podcast, ter você aqui. Para a tristeza do meu coração, nosso tempo está acabando, porque é curtinha a conversa, mas é para trazer para você aí que está assistindo a gente essa pincelada de curiosidade, buscar mais sobre o Sintra, buscar mais sobre a empresa dele, mais sobre os projetos que ele traz, afinal de contas ele é um arquiteto com alma, isso ficou bem claro aqui pra gente. E Sintra, eu te convido para deixar uma mensagem ou convidar as pessoas para conhecerem seu perfil, o que você quiser, olhando aqui para sua câmera, e passa esse recadinho aí para quem está vendo a gente. Obrigado. Bom, eu sou Rodrigo Sintra, arquiteto Rodrigo Sintra, fácil aí achar nas redes sociais. Minha especialização atual, meu momento atual é na área de corporativa, mas também ainda continuo trabalhando com a parte residencial e comercial. Um pouco menos, né, porque a parte corporativa demanda muito tempo, mas estou aberto aí a todos que tiverem qualquer dúvida na área de arquitetura, arquitetos também. E o recadinho só que eu deixo
para aqueles arquitetos que estão iniciando, façam com coração e muita responsabilidade, né, o seu caminho na profissão. É só isso. Citra, gratidão pela nossa Obrigado, conversa, obrigado. foi um especial. prazer. Prazer enorme o meu por você ter aceito esse convite. E para você, acompanhe os próximos, porque cada um vai ser diferente do outro. Claro, né? Porque quando a gente fala de gente, a gente está falando de uma coisa única e exclusiva, você. Então vem com a gente nessa coluna do Gente e Gestão, nesse podcast Fala Comigo e segue aí, né? Óbvio, @fabivieira.falacomigo. Tamo junto.